bem? Eu sou Ernesto, da equipe de assessoria pedagógica do SAI Digital, e hoje começamos mais um episódio da nossa BNCC em série. Infelizmente, estamos chegando já no final dessa jornada, mas temos hoje um episódio muito especial. O episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema que foi decidido por vocês que estão nos acompanhando. Então, nós lançamos uma enquete no Facebook, para discutir qual tema vocês gostariam de ter um episódio específico, e o grande vencedor foi plano de aula. Então, este é o assunto que nós vamos tratar hoje. Como pensar um plano de aula a partir da BNCC. Estão prontos? Vamos lá? Antes da gente pensar o plano de aula a partir da BNCC, precisamos refletir sobre o que é e qual que é o propósito do plano de aula. O plano de aula é um processo central no planejamento e no encaminhamento didático do professor. Por isso, ele tem a proposta de organizar não só os conteúdos que serão trabalhados, mas também as formas, os procedimentos, os recursos, a maneira como eles serão trabalhados. Então, este é um ponto importante para a gente diferenciar o que é a BNCC e a proposta do plano de aula. A BNCC organiza os objetivos de aprendizagem, as aprendizagens mínimas. O plano de aula vai tratar muito mais do encaminhamento metodológico, dos procedimentos, da maneira como esses temas serão trabalhados pelos professores, de acordo com os segmentos específicos em que se encontram e também dentro do segmento, de acordo com o seu componente curricular, com a sua área de conhecimento específico. Então, o plano de aula fala antes sobre a forma de trabalhar, enquanto a BNCC vai nos trazer o que trabalhar. Agora que nós já pensamos um pouquinho sobre o que é esse plano de aula, ou qual o objetivo do plano de aula, vamos pensar um pouco em como está estruturada a BNCC. A BNCC, como vimos nos episódios anteriores, está organizada primeiro a partir de 10 competências gerais que se aplicam a todas as etapas da educação básica e depois separadas em segmentos específicos. Educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Então, para elaborar um plano de aula a partir da BNCC, precisamos pensar nas especificidades de cada segmento. No caso da educação infantil, a BNCC traz uma organização pensando os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Então, nesse sentido, um plano de aula para a educação infantil deve contemplar os campos de experiência, e pensar esses campos de experiência como um espaço de trabalho integrado. As atividades que forem desenvolvidas pelos professores no dia a dia na sala de aula devem pensar em caminhamentos que podem levar em conta mais de um campo de experiência e que podem desenvolver mais de um objetivo de aprendizagem de acordo com a faixa etária do aluno. Quando pensamos no caso já do ensino fundamental, temos uma organização um pouco diferente. No ensino fundamental, temos a organização por áreas de conhecimento, e aí existem competências específicas por área, além das 10 competências gerais, e temos a organização também pelos componentes curriculares. É um momento em que a gente já tem a entrada do professor especialista, ou num professor que vai pensar um plano de aula com um olhar sobre o componente curricular. É um modelo que se aproxima um pouco mais daquilo que estamos habituados a fazer hoje. Um planejamento de aula um planejamento e um plano de aula por componente, para história, para geografia, para português, para matemática, para ciências. Então é um formato mais próximo daquilo que o professor está habituado. Nesse sentido, as diferenças elas são menores. Por quê? Quando pensamos em competências e habilidades, como vimos nos episódios anteriores, eles estão relacionados a dois sentidos. As competências são uma espécie de objetivo geral a ser alcançado em longo prazo. E as habilidades se tratam de pontos mais específicos, que estão relacionados aos componentes curriculares. Quando elaboramos um plano de aula, pensamos muito no objetivo daquele processo e iniciamos esse plano de aula por esse objetivo. Então, uma dica importante para pensar um plano de aula relacionado à BNCC é justamente iniciar pelo objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo específico que será trabalhado, e pelas
habilidades que serão contempladas, porque elas já dão conta dos objetivos que serão alcançados nesse momento. Definidos esses processos, podemos aí sim partir para o encaminhamento mais tradicional do plano de aula, ou seja, quais que serão os recursos utilizados, qual que será o tempo necessário para desenvolver as atividades propostas, qual será o encaminhamento metodológico e até chegar nos procedimentos e atividades avaliativas, que é um outro ponto de muita atenção e é onde a gente precisa ter muito cuidado com a BNCC, porque a BNCC nos propõe uma grande mudança de olhar. Em vez de um ensino que seja focado em reter ou não um conteúdo, o aluno precisa ser capaz de se apropriar e desenvolver as habilidades com vistas em atingir uma competência. Então, mais do que pensar somente em como fazer um planejamento, nós precisamos pensar numa forma em que esse planejamento dê sentido à forma do professor puxa, é até um pouco complicado a gente falar isso, mas de encaminhar a aquisição daquela habilidade pelo aluno. E isso passa pelo processo de avaliação. Para ficar um pouco mais claro essa questão do plano de aula, vamos pensar a partir de 2 exemplos. Então, por exemplo, um conteúdo de ciências do primeiro ano do ensino fundamental. Dentro de ciências, no primeiro ano do ensino fundamental, uma das unidades temáticas é vida e evolução. Dentro dessa unidade temática, nós temos ali os objetos de conhecimento, que são os conteúdos. Um desses conteúdos diz corpo humano. Então, o conteúdo a ser trabalhado nessas aulas vão ser conteúdos relacionados ao corpo humano. Mas o que o aluno precisa se apropriar sobre o corpo humano no primeiro ano do ensino fundamental? Então, aí nós vemos as habilidades. Então, a habilidade ensino fundamental 01, ciências 02, diz localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Bom, tendo a habilidade, eu já sei qual é o objetivo de trabalho com aquele conteúdo. Agora nós precisamos pensar nos recursos, nas metodologias e nas estratégias que utilizaremos para que os alunos alcancem esta habilidade, né? Então, aí a gente tem o encaminhamento do plano de aula. A habilidade já me dá um objetivo a ser alcançado. Isso não significa que eu, como professor da disciplina ou a própria instituição, não possa pensar em outras propostas e ações, mas eu já tenho um encaminhamento geral a partir desta habilidade. E ao final, quando chegar nos procedimentos e métodos avaliativos, que envolvem tanto a avaliação do processo, mas que envolvem também as ferramentas, os instrumentos de avaliação, nós precisamos pensar em instrumentos que avaliem justamente como o aluno poderá localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Ficou um pouquinho mais fácil? Vamos ver um segundo caso. Agora pensando, por exemplo, uma disciplina como matemática, num momento que seriam os anos finais do ensino fundamental. Vamos lá? Unidade temática, geometria, né? O objeto de conhecimento, o conteúdo, congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Ou seja, já estamos especificando qual conteúdo será abordado. Quais são as habilidades relacionadas? Nós temos ali demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Ou seja, o professor da disciplina tem que pensar como que ele pode chegar nesta habilidade trabalhando com este conteúdo. A partir disso vai desenvolver a metodologia, estabelecer os recursos, o tempo de aula e os procedimentos de avaliação para atingir este objetivo, esta habilidade específica. Ficou um pouco mais claro como a gente consegue relacionar os objetos de conhecimento e as habilidades com a construção do plano de aula? Vejam que, nesse sentido, o plano de aula não é uma construção totalmente nova, né? Por quê? Porque a forma de trabalhar os conhecimentos e as partes específicas previstas na BNCC ainda independe de uma pessoa super importante, você, que é justamente quem vai construir e elaborar os encaminhamentos com os seus alunos,
com a sua escola. Então não se trata de construir um plano de aula totalmente novo, mas de verificar como que nós podemos usar estratégias, metodologias, procedimentos para trabalhar um conhecimento que está pensado agora em competências e habilidades. Ficou um pouco mais claro, gente? Espero que tenhamos conseguido chegar em uma resolução melhor para essa situação. Mas fica a questão que a aplicação do plano de aula é fundamental, pois ele vai dar sustentação ao trabalho pedagógico na sala de aula. Porque o plano de aula ele vai determinar o como faremos. E a BNCC, como dissemos antes, determina o que. Tá legal? Um abraço para vocês e até a próxima.